Primeiramente, pastor Dudu, é um privilégio ter a oportunidade de ser ministrado por uma palavra tão abençoada. Nós vemos claramente na sua vida que Deus ele tem te levado a lugares onde muitas pessoas não têm ido, a pagar um preço pelo perdido. E nessa noite nós queremos bater um papo com você, ouvir um pouquinho da sua história, quem é o Dudu, como essa paixão pelo perdido começou, pelos mais necessitados. Conta pra gente um pouquinho. Glória a Deus. Eu estou aqui na igreja há 27 anos. Eu me converti com 27 anos, hoje estou com 54. E até os 27 anos eu aprontei muito, né? Fiz muita bobagem na minha vida. Coisas que realmente não me agradam, mas aprendi muito com essas coisas. E na minha conversão, quando eu vim para cá, para Ribeirão, eu me converti lá em Brasília, né, numa igrejinha pequenininha, com 30 pessoas, e já cheguei em Ribeirão Preto, e depois me batizei, vim para cá e me batizei aqui. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui atrás de pessoas que realmente queriam o evangelho, viviam de uma maneira muito legal. Aí eu me juntei a Gláucia, me juntei a Máurea, me juntei a Djalma. E essa coisa da área social, que depois eu comecei a trabalhar, foi porque eu olhei para a vida deles, outras pessoas, né? A Lena, a Magda, a Leila, pessoas que me ajudaram demais no começo da minha conversão. Pessoas que eram jovens que buscavam a Deus, que faziam a diferença. E aí eu comecei atrás deles, né? E essa área social eu aprendi muito com a Máurea e com o Djalma. E algo que marcou demais, assim, que formou a minha vida, já começou a formar a minha vida, foi uma cena, algo que eu estava tão mal um dia, que minha alma estava gritando demais, eu saí com o Djalma para falar da minha alma, das minhas misérias, né? E ele viu que eu estava muito almático, falou assim, vem aqui comigo. Ele me levou primeiro para um hospital, eu fui com ele, e ele lá no hospital, tinha uma pessoa que eles já estavam trabalhando com pessoas com AIDS, ele e a Máurea, e aí nesse hospital ele comprou uma Fanta laranja, e pegou um algodão e foi numa sala, num quarto. Ele pegava a Fanta laranja, tocava no algodão e colocava na boca de uma moça que estava em fase final da vida dela por causa da AIDS naquele momento. E aquilo me marcou demais, o amor daquele homem com aquela pessoa, a dedicação que ele tinha por ela, que ele estava contando com ela, que isso marcou demais. Aí depois ele saiu comigo ainda, foi para um lugar, não sei como... Cantinho do Céu. Rapaz, na hora que eu cheguei naquele Cantinho do Céu, tanta gente, tantos jovenzinhos, crianças, idosos ali com problema de saúde, né, cerebral. E ali o Djalma também cuidando, limpando o vômito, limpando a face daquelas pessoas, num amor absurdo. Né? A Máurea mesmo, tanto o cara se dedicando com as pessoas com AIDS, o amor. E aquilo foi me impactando. Aquelas diferenças, as pessoas que faziam diferença, começou a impactar. Bacana. Nós vemos que no seu ministério já está quase completando 30 anos de conversão, né? Há 27 anos, seriam? 27 anos. 12 anos como pastor, né? 12 anos. Acho que 12 anos, né, amor? Isso mesmo, né? 12 anos. É bastante tempo. Nós vemos claramente aqui uma lista grande de obras que você participou e ainda participa do ministério na FEBEM, Projeto Missão H-Vida, comunidade terapêutica que nasceu em Jaboticabal e veio para Ribeirão Preto, certo? Também temos lá o trabalho com dependentes químicos, isso é muito forte. E é aqui que eu queria te fazer uma pergunta. Nós vemos uma sociedade hoje onde muitas pessoas têm tido problemas com isso, muito dentro da igreja. Como você poderia aconselhar as pessoas que estão lidando dentro da sua família, dentro da igreja, numa célula, porque é muito difícil lidar com o dependente químico. A gente vê que existe muitas cadeias espirituais, muitas necessidades da medicina. Como você poderia orientar situações como essa? Bom, as pessoas já estão passando por esse problema, precisa procurar ajuda, não pode ficar sozinho, precisa procurar pessoas que realmente entendam disso, que sabem lidar com isso, né? Procurar a própria igreja. Hoje, por causa da igreja, por causa do trabalho que nós vemos também, o êxito do trabalho, nós entendemos que sem Jesus não dá. Precisa haver uma transformação na mente da pessoa.
porque a química ela sai no suor, no xixi, na fezes, no falar, a química sai. Não é? Mas o problema é o que está aqui dentro. Se eu não transformar, se não renovar a mente da pessoa, ela vai voltar a ter quedas, né? Porque a química sai e ela entra com muita rapidez. A química não é fácil, não é porque o cara é pilantra, a pessoa é pilantra, porque está usando química, não. Ela dá uma sensação de prazer muito grande, porque já tem uma vida com desprazer, já houve algum problema, teve alguma coisa que gatilhou a necessidade de usar droga, ou mesmo a própria curiosidade, né? Mas quando entra, precisa de ajuda, precisa de alguém para orientar, precisa a família observar logo, citar como é que está o nível, o uso, como está usando, né? O que está usando, e procurar ajuda imediatamente. E nós vemos claramente um sentimento de culpa muito forte, né? Porque a pessoa ela está presa há tanto tempo que ela acaba se sentindo culpada porque ela não consegue vencer esse problema. Então, em muitos casos, é necessário uma atuação médica, né? Muitas vezes nós indicamos psiquiatra para medicar mesmo, porque o nível de compulsão é muito grande, né? E aí entende que precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, que também está trabalhando o psique dele, para entendendo qual que é o porquê que começou isso, para observar todo o histórico e aí trabalhar a restauração, né? Então, nós ali na comunidade terapêutica, nós temos um psicólogo, temos assistência social, tem a mim que passo todo dia lá, estou todo dia lá, falando do Evangelho, falando de uma renovação da mente, explicando para eles que precisam mudar isso, transformar o caráter. Há um processo longo, processo demorado. E não sai assim de uma vez, lá as pessoas ficam 6 meses, mas não são só 6 meses. Depois há todo um processo de restauração pessoal, de ressocialização e também um processo de restauração familiar. Hoje aqui na igreja nós temos um grupo, chama Celebrando a Vida, que nós trabalhamos com a codependência, porque a família é tão dependente quanto ele, tão doente quanto ele, na dependência. Então ela se torna doente, agressiva, acusadora, e ela precisa aprender a lidar com isso aí, porque senão também, quando ele sai de uma comunidade terapêutica, se ele faz alguma coisa errada, vai vir todos os gatilhos, o passado vem à tona, e aí só julgamento, e ele volta para as drogas. Então nós temos um trabalho com Celebrando a Vida, trabalhamos a codependência, a dependência emocional e a restauração familiar. Aí é todo um contexto muito grande, não é só individual, mas é algo coletivo, social e familiar. Com certeza algo muito cansativo, mas que Deus ele vê muito valor, né? Geazi, o que a gente tem de pergunta aí que o pessoal trouxe para o Dudu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Dudu. Prazer estar aqui com você, né? Conhecendo mais de perto. Que isso. Uma das perguntas aqui que caiu para a gente aqui é perguntando para você, como você se sente fazendo parte hoje da comunidade terapêutica, assim, considerada uma das que mais tem êxito na recuperação do dependente químico do estado de São Paulo? Privilegiado, né? Porque é o que eu falei aqui na palavra, não é por causa de mim. Eu tenho uma equipe muito legal, mas também não é por causa dela, mas é por causa da graça e vontade, amor de Deus. Então, ali eu me assusto com as coisas que estão acontecendo ali, a forma que as pessoas são impactadas, são transformadas. Então é um privilégio mesmo, eu sinto muito honrado por estar lá, eu amo estar ali, eu tenho um prazer de estar lá, e é um barato, quanto mais trabalhoso o cara, né, é mais gostoso trabalhar, né? Então eu vejo a diferença do cara, desde o começo, né, até o final, isso é muito bom. Então é um privilégio. Hoje, graças a Deus, nós realmente somos uma das melhores do estado, no índice de recuperação. Precisamos melhorar muita coisa, né? São 51% de aprovação. Eu quero alcançar 80%, 90%. Por que não fala 100%? Porque são as escolhas. Eles escolhem ficar ou não. Mas aquilo que der para a gente fazer, nós fizermos, nós vamos fazer. Bacana. Com certeza, esse ministério ele carece de servas, né? Umas situações tão delicadas que exigem de cada dia mais pessoas. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas acabam ficando um pouco mais acomodadas, né? Não querem sair do conforto. Como você poderia aconselhar, trazer uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo em casa e que
estão sendo tocadas, foram tocadas nessa noite por essa palavra de transformação, de sermos agentes transformadores na nossa sociedade. O que você poderia falar para essas pessoas para que elas encontrem essa mesma paixão que você um dia encontrou há muitos anos atrás? É isso, como eu falei, assim, a princípio, quando eu cheguei na igreja, eu vi pessoas que amavam a Deus e serviam com honra e respeito. E aquilo me cativou demais, né? Aquilo mexeu demais comigo. E quando eu comecei a trabalhar ali na FEBEM, evangelizando na FEBEM, vendo aquelas crianças, aqueles jovens ali, eu via a grande possibilidade de mudar a história deles mesmo, né? Uma ocasião, tinha um menino que ele nunca tinha, o McDonald's tinha acabado de chegar em Ribeirão. Ele tinha um sonho de comer McDonald's. Imagina, um menino da FEBEM, pobre e tudo mais, cheio de problema. Eu falei assim, você quer comer um McDonald's? Eu quero. Aí eu fui na direção, na época lá, a gente tinha uma certa moral ali. Falei, cara, deixa eu levar esse moleque no McDonald's. E o cara deixou. Nós tiramos o menino de lá e levamos o McDonald's, esse menino. E ali ele comeu. Nunca, assim, ele nunca tinha visto tanta fartura assim e algo tão bobo, né? E você muda a história de uma pessoa, você faz marcar a vida dela com uma bobagem de um McDonald's. Então, se eu posso fazer diferença na vida das pessoas, por que não fazer? Então, eu acho que precisamos fazer mesmo. E principalmente porque fomos chamados, como eu falei, nós somos honrados por Deus. E Jesus foi o barato, ele foi o cara que fez a diferença mesmo. Ele não deixava batidas as coisas. E nós temos que fazer igual, não tem muita coisa que se falar. Esse é o evangelho, é levar a palavra em qualquer canto, seja na faculdade, seja no seu trabalho, para rico, para pobre, para todos, tem que levar. E é um barato levar. É aquilo, né? Tem que sair do cristianismo teórico para a prática. E a prática é essa, é aquilo que Jesus sempre fez, que é amar pessoas, mas não amar apenas em palavras, né? Em atitudes. O que a gente tem mais de perguntas? Na verdade, sim, uma pergunta que perguntando aqui qual foi a maior experiência que você teve, né, nesse tratamento, nesse trabalho com dependente químico, né? Uma das histórias que eu já ouvi falar, né, sua, né, que eu vi, na verdade, vídeo e foto, foi a questão das casas de paz, né, que foi a ponte de paz lá. É bem engraçado, mas assim, é um desafio, né? E qual foi a maior experiência assim que marcou a sua vida com um dependente químico ou trabalhando nessa ação social que te marcou? Nós fizemos lá em Jabuticabal, tinha um processo do Casa de Paz, né? Nós fizemos a Ponte da Paz. Tinham 16 pessoas que moravam debaixo da ponte. E era uma coisa absurda mesmo, sujeira, muita droga e tal. Aí eu falei com a Mauri, graças a Deus a Mauri também é tão maluca quanto eu, né? Então ela topa tudo, ela vai para cima também. Aí eu falei para a Mauri, era o nosso caminho para ir para a igreja. Eu falei, eu não aceito esse negócio, vamos fazer um café. Então nós fizemos café, fizemos um pão, fizemos um banquete. Aí eu fui para baixo da ponte lá, estendi uma toalha lá, tinha concreto, né? E aí eu coloquei lá no concreto, acordei os camaradas, tal, e os caras tudo meio chapado. Eu falei, cara, eu sou o Dudu, só quero ajudar vocês, vamos tomar um café, tal. E os caras gostaram daquilo e eu comecei a fazer toda semana. Então todo sábado eu ia para lá, eles aceitaram isso, depois eu comecei a fazer o culto lá fora. Subi, aí eu levava um projetor, colocava lá, esticava um pano lá, e rap, pagode, e para eles fazerem. Algo que me marcou nesse tempo foi que nós, por ser uma cidade pequena, todo mundo conhecia todos que estavam ali naquela condição. E as famílias, aí que nós fizemos, nós fomos atrás das famílias deles. E aí nós filmamos as famílias pedindo para eles voltarem. As famílias falando com ele, filmamos, fizemos um vídeo muito legal com quase todos que estavam na ponte. E ali nós temos até, acho que esse vídeo, né, amor? Vou achar esse vídeo. E aí nós fizemos um dia de aniversário. Aí chamamos para atrair a galera, chamamos um dia, fizemos festa, fizemos um monte de coisa, bolo, salgado, tal. Aí chegou muito maluco lá, né? E era surpresa. Aí esticamos lá o pano e aí começamos a colocar. Não foi nem no pano, foi na parede, né? E aí colocamos ali os vídeos. E aí 2 crianças, menininhas, falando para a mãe, falou assim, mãe, volta para casa.
mãe, vem para casa, nós te amamos, vem para casa. E essa menina vai em cima da parede assim, ó, e começa a acariciar as crianças ali no vídeo, acariciando, chorando, depois ela ajoelha. Cara, que loucura aquilo lá. E sabe o que aconteceu? Uma revolução, velho. A maioria das pessoas saíram de lá. Essa menina está até hoje firme, trabalhando, tá? Resgatou as filhas dela estão morando com ela. Está em Araraquara, né? Araraquara, nós vamos visitá-la esses dias. Super bem, super feliz. Uma coisa, uma cena, uma filmagem fez a diferença na vida dela. E ela nos ama até faz uns 15 anos isso aí. Nos ama até e está até hoje firme. Nós é que complicamos muitas vezes, né? Queremos fazer algo mirabolante quando o simples resolve, né? Para encerrar, eu gostaria de terminar pedindo para que você trouxesse uma mensagem. Nós estamos vivendo tempos onde pessoas estão abaladas emocionalmente, com problemas financeiros, pessoais, e a sua conversão ela nasceu em um momento de muita dor. E é o que nós estamos vivendo. Pessoas estão doentes, pessoas estão carentes, necessitando do preenchimento em um vazio nos seus corações. E a sua conversão foi dessa maneira. O que você poderia trazer para as pessoas que estão nos assistindo? Pessoas especificamente que estão passando por momentos como aquele que você passou há 27 anos atrás. Para quem não conhece um pouco do meu testemunho, uma sobrinha minha faleceu. E com 3 anos de idade eu morava com eles lá em Uberlândia. E essa sobrinha, como se fosse minha filha, né? Assim, sempre estive com ela e tal. Isso eu fiquei muito revoltado com o próprio Deus, né? Porque eu falei para ele, por que você levou essa menina? Eu falava para Deus, por que você matou ela? Matasse a mim, que já fiz tanta besteira na vida, mas ela não te fez nada. Eu gritando para Deus isso, ela não te fez nada. E ali Deus, com toda a graça dele, começou a conduzir a minha vida com paz. E ali ele começou a realmente trazer paz no meu interior. Entender de que minha sobrinha estava no melhor lugar possível. E é importante, hoje eu sei que por causa da morte dela, trouxe vida para a minha vida. E hoje ela está com o melhor lugar possível, porque ela está nos braços de Deus ali. E trouxe vida à minha vida. E através da minha vida, eu consegui levar vidas para centenas, eu não sei, milhares de pessoas que foram tocadas por minha palavra, ou para os gestos, pelos ministérios, pela FEBEM, pela Ponta da Paz, por aqui, pelas comunidades terapêuticas. Então, através de uma morte, de uma aparente desgraça, na verdade, houve muita graça de Deus. E essa graça de Deus transformou minha vida e tem feito isso até hoje. Então, é bom demais. Então, uma palavra, não importa as circunstâncias, não importa o momento que você está vivendo, Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas e Ele quer fazer com que tudo coopere para o bem, para o seu bem, porque você tem que o amar. E aí, se nós vivemos dessa maneira, com certeza, tudo vai dar certo. Esse é o barato da vida. Obrigado, Dudu, pela participação, por ser canal de Deus nas nossas vidas. Amém. Não podemos nos conformar com este mundo, mas ter a nossa mente em constante transformação pelo Espírito Santo, de glória em glória, até alcançarmos a semelhança de Jesus. Estamos vivendo dias em que Deus está produzindo em todos os aspectos de nossas vidas oportunidades para sermos profundamente transformados. Nós, do Yes Up, ministério voltado aos jovens adultos da CCRP, estamos alinhados a esse tempo. Estamos transformando e convidamos você a fazer parte de um novo normal. O normal agora é viver o sobrenatural. Ser cheio do Espírito Santo, nele viver, mover e existir. Crescer na intimidade com Deus e no conhecimento de sua palavra. Valorizar o amor, a amizade e a comunhão com as pessoas. Essa é a nossa visão. Este é um novo tempo. Aqui é o seu lugar. O Yes Up está se transformando para juntos cruzarmos as fronteiras de um novo amanhã. Novo visual, nova logo, novo Yes Up, novo você, vivendo o sobrenatural.